16º dia do mover da cura. 16 dias se passaram, eis que estamos aqui, firmes, fortes, ancorando algo sobrenatural, se assim podemos dizer, mas que a gente tem que entender, compreender e trazer para o natural, porque a cura, todo esse movimento, todo esse mover, ela faz parte da nossa natureza, ele tem que ser natural pra gente. Não dá pra gente achar que precisamos de algo que foge, né, do nosso alcance para conseguirmos viver curas, viver movimentos e moveres de cura. A gente tem que compreender de que a cura é nossa biologia, é o nosso estado natural. A gente tem que ter isso muito claro diante dos nossos olhos, né? Esse é o grande milagre. Se a gente for olhar para a cura em si, o milagre é a gente ter essa percepção de que é natural a gente viver processos de cura, né? E não algo que esteja fora das nossas mãos, fora do nosso corpo, fora de nós, né? Enfim, 16 dias, estou muito feliz, muito contente de estar aqui, viva, em processo de cura, compreendendo esse novo mindset de cura e com vocês, né? Aqui dentro da Casa das Águas e aqui na live do Instagram. Bora ancorar então? Falar um pouco do que é essa crença cura. Porque sim, é uma crença. A própria palavra em si, que eu fiz uma série há muito tempo atrás, que eu denominei cura como uma sigla, C-U-R-A. E aí eu fui discorrendo sobre isso, se eu não me engano foram 12 dias de cura, não me recordo exatamente como foi, mas eu me lembro que eu usei a palavra cura como uma sigla, como um ponto em que cada entonação dessas sílabas ancorava algo, trazia uma cura de fato para nós. E sim, a cura, essa palavra, essa energia, ela vem muito carregada de crenças. Ela é uma crença. Se a gente tirar a simbologia da cura, e se a gente colocasse um número, ao invés de falar cura, a gente falasse 1, logo, olha só, percebe a entonação, percebe o som, logo a crença mudaria. Cura tem um eixo, uma quantidade de crenças, algo que a gente confia, a gente acredita, a gente já é envolvido com isso. Se eu, ao invés de falar cura, eu falasse 1, a gente já entenderia de outra coisa. Então, a cura sim está imbuída, tá preenchida, tá impressa nesta palavra muitas crenças. E é sobre crença que eu quero trazer hoje. Eu quero tentar, nós, né? Eu, como porta-voz de toda uma espiritualidade, e claro, como também envolvida com a consciência de vocês, porque eu não estou aqui sozinha, né? Nós estamos juntos aqui nesse mover, então envolvidas com a consciência de vocês, eu na minha própria consciência, envolvida com consciências maiores, quero ser a porta-voz, quero ser a guardiã desse novo mindset sobre biologia da crença, sobre percepções que influenciam diretamente a gente como seres biológicos, como seres vivos, de fato. Mas Mari, que tema batido, a gente que transita aqui no universo da espiritualidade, do holismo, né, a gente vê muito no nosso feed, o algoritmo entrega muito pra gente pessoas que falam de crenças, pessoas que falam de crenças limitantes e como disruptar uma crença. Por que você trouxe esse tema? Porque de fato nós precisamos entrar num outro patamar de entendimento sobre crença.
A gente tem que ter uma outra percepção sobre as nossas crenças. A gente tem que curar a percepção da qual a gente tem nossas crenças. Eu mesmo trago e falo muito de crenças limitantes. E de fato nós temos vários caminhos, várias crenças que nos limitam. Mas até quanto e até quando elas são limitantes mesmo? Vocês pararam para pensar? Até quanto e quando essa limitação que a gente acredita que vem das crenças, elas não são o nosso próprio testemunho diante algo? Ou, melhor, o nosso livramento diante algo? Então, se alguma coisa me impede de ir, de caminhar, será que não tem algo a mais falando diante disso? Vocês já pararam para pensar? Porque a gente fica batendo no tal da crença limitante. E aí a gente acha o quê? Nossa, eu tô limitado. Eu tô limitado porque minha mãe me embutiu uma crença. Eu tô limitado porque minha religião me coloca várias crenças. E aí eu tô limitado. Mas até onde é esse limite? Até onde a gente culpa coisas para nos limitar? E até onde esse limite fala conosco? Vocês percebem que é uma outra percepção? Porque se a gente fala que Deus Todo-Poderoso tem a sua perfeição diante a tudo a nossa vida, e que é Ele que move a gente, e uma vez que a gente bebe dele, bebe do Filho dele, que é Cristo, a gente já está com um senso de perfeição glorioso, em estado de graça. Quando a gente se depara com limite, até onde esse limite não é, de fato, algo que a gente precisa ser olhado e não até transposto, mas sim uma visão de verificação. Eu tô achando que é o limite, mas pode ser um livramento, um grande livramento. Eu tô achando que é um limite, mas é a partir desse limite que eu dou meu maior testemunho. Não é interessante essa versão, Lili? Você que transita nisso tudo. Não é interessante a gente olhar para isso e tirar um pouco esse peso do que são crenças e que a gente precisa eliminar a todo custo e que a gente precisa fazer mundos e fundos para não ter mais crença? Não, gente, não dá para não ter mais crença. A gente vive na Terra e a Terra é cheia de crenças. Ela é fundada logo do Gênesis até hoje, e Gênesis é a origem, com crenças. Porque crenças levam a gente a ter percepções. Olha que nível de maturidade a informação. Quero que vocês absorvam isso. Logo, se a gente é feito de crenças, a gente é feito de percepções. Logo, essas percepções influenciam diretamente a nossa biologia. É aí que está o jogo. É aí que muda tudo. Quando a gente influencia diretamente a nossa biologia, e aí tem um livro muito famoso, que é o Biologia da Crença, de Bruce Lipton, que ele aborda isso. Mas deixando de lado um pouco a informação do Bruce Lipton, só captando o cerne do livro dele, da informação dele, tá? Trazendo para cá para a gente disruptar essa informação e a gente subir um pouco mais no nível de que Deus quer, de que Micael quer sobre crença. Quando a gente entende que as crenças e a gente entra dentro de um fluxo que crença é crença, e a gente elimina, e aí é onde vai eliminar a palavra limitante, e a gente só deixa crenças no lugar de crenças,
E tudo que essas crenças fazem com a gente consegue extrair percepções dela. A gente muda a nossa base. E eu tô falando de base epigenética, ou seja, tudo que carrega os nossos genes. E aí a gente não fica refém dos nossos genes. A gente passa a ser criadores e co-criadores da nossa saúde, da nossa realidade. Que a gente consiga fazer a partir de hoje essa leitura. Crenças são crenças desde a origem do mundo, lá em Gênesis. Deus, para existir, nós temos que ter a crença de que Ele existe. Mesmo o ateu, meu pai é ateu, ele acredita sob uma crença que Deus não existe. E isso não limita ele. Porque Deus existe mesmo naquilo que ele acha que não existe. Se a gente olha para a doença e a gente percebe que ela, ou acha que ela não é percebe, acha que ela é uma crença, ele é um limitador nosso. Como é que a gente vai ter a confiança, e crença é confiança, e a fé, para nós que tratamos de espiritualidade, ou até a fé dos religiosos, de que existe cura? Se a gente acha que a gente não dá passos, porque nossas crenças nos limitam, como é que a gente vai perceber coisas diferentes disso? Parece que a gente fica afogados na limitação das crenças. Nós precisamos perceber outro lado da crença. Quando o Micael, né? Posso falar assim com vocês que vocês compreendem isso. Quando o Micael me trouxe essa informação, juro por Deus, me aliviou. Porque, não sei se vocês têm filhos, mas quando a gente tem filhos e quando a gente é consciente, a gente fica meio pisando em ovos. Porque assim, talvez eu falo alguma coisa pra Júlia, ou eu imponho, ou eu... Enfim, com a minha autoridade de mãe, sou mais incisiva, eu falo, meu Deus, eu tô botando uma crença nela, tô limitando ela. Ou quando eu deixo ela muito solta na várzea, tipo assim, a doninha de si, eu também faço isso. Nossa, tô colocando uma crença que um dia pode limitar ela, porque o mundo não é assim, todo poderoso. Você tem que ter algumas regras, algumas rédeas e tal. E quando me veio essa informação de que tira o limite da palavra crenças e só flui na crença, porque tudo é sobre crença. Porque na verdade é tudo sobre aquilo que você confia. E mais, tudo sobre aquilo que te foi confiado. Olha que incrível! E quando você vai sobre esse nível de que tudo está sendo confiado a você, aí a percepção é outra, aí a influência sobre o nosso corpo, sobre nossa biologia, sobre nossa genética é outra. É aí, se vocês compreenderem essa informação, que para mim também está sendo nova, também estou digerindo isso, também estou imprimindo ela em mim, é aí que a gente cocria a nossa realidade. Faz sentido isso para vocês? Peraí que meu pedestal tá caindo aqui. Até meu ring light aqui tá...
Aí a gente traz, se a gente está movendo a cura, a gente aplica isso numa perspectiva de cura versus doença. E a gente entende que cura não é apenas um processo físico, mas ela é um realinhamento com toda essa informação que paira. Que é nova, vamos considerar nova, vamos considerar fresca. Nós precisamos ter essa nova perspectiva, gente. A gente precisa imprimir no nosso ambiente esse tipo de informação, essa disrupção. E quando a gente imprime no ambiente, a vibração muda. Porque o ambiente é feito de ondas, de frequência, tá tudo passando aqui. A gente tem que imprimir essa informação aqui dentro. E é uma impressão mesmo, para os nossos genes disruptarem e entrarem num novo vórtice de informação, para eles operarem sobre uma nova inteligência. Nós precisamos entrar dentro dessa nova inteligência. Eu tenho dado o nome de inteligência espiritual. Para quê? Porque nós vamos ser preenchidos por uma inteligência artificial, tá? Todos os nossos afazeres, todo o nosso tempo vai ser preenchido por inteligência artificial. Gostem ou não, acreditem ou não, mas num curto espaço de tempo. Eu falo de 3 a 5 anos, o pessoal fala 10, eu não acho, vai ser muito mais rápido que isso. Então a gente vai ser preenchido. E aí a gente vai fazer o quê? Se a gente não tiver inteligência espiritual, até para lidar com a inteligência artificial, até para lidar com as mudanças, colapso. Então a gente disruptar informações, a gente ir para outros níveis, a gente adquirir essa inteligência espiritual sobre as coisas, sobre crenças, sobre tudo que foi dito. Se a gente não quebrar essas caixas, não é quebrar, né? Que quebrar parece que a gente quer eliminar. Não. Se a gente não tiver uma alta percepção sobre todas as informações que pairaram até aqui, o que é que vai ser da gente? A gente precisa entender que as células, toda a biologia, ela foi feita para responder ao ambiente. E quando eu falo ambiente, é o próprio DNA nosso. Se a gente não pegar nosso DNA e compreender que nosso DNA é um DNA de Deus, não é o DNA de Deus, a gente não vai fluir. Mari, mas essa informação é uma informação é muito ampla, né? Muito difícil até de eu entender. Como que as pessoas vão entender? Não, se a gente parar de se importar com as pessoas, né? E importar vou pôr aspas, a gente pode ser os guardiões e os carregadores dessa informação. Em frequência, em ambiência e em ensinamento. Mas quem que tá numa ignorância, né, tentando sobreviver, porque tem muitos humanos que estão ali tentando sobreviver, não tem comida para comer. Como que ele vai entender que tem o nosso DNA, se a gente disrupta ele em outras informações, a gente cria um ambiente e esse ambiente muda a nossa biologia, e nossa biologia fala sobre DNA e o DNA nosso passa a ser um DNA crístico, de Deus, tocado por Micael. Como é que essa pessoa que não tem o que comer, ela compreende isso? E eu vou dar um exemplo para vocês que eu escutei. Teve uma pessoa que foi fazer uma ação na África. Brasileiro foi fazer uma ação na África. Chegou lá naquela condição
né, da África, eu não sei exatamente onde é. E tinha uma senhora debaixo de uma árvore. E aí ele foi tentar recolher essa senhora e falou para ela: você mora aqui? Ela falou: eu moro. Mas, nossa, que condição? Ela falou assim: não, qual condição? Ele achando aquilo terrível, né? Ela falou: eu moro aqui e todos os dias eu sou agradecida. Eu tenho uma gratidão imensa. Mas é que ele olhou, né, assim, assoberbado, como é que ela tem gratidão morando debaixo de uma árvore, nesse sol da África, sem água, sem comida. Ela falou: eu sou muito grata. Por quê? Mas por que a senhora é muito grata? Deus é bom demais. Nossa, Deus é bom demais. Falou que ele olhou e falou: mas essa mulher tem coragem de falar de Deus, né? Nesta condição, ela falou: porque Deus me colocou debaixo dessa árvore. Então já é um ponto. 2, essa árvore solta larvas. Ela tem um esquema ali que ela solta larvas e eu me alimento dessas larvas. Então Deus é bom demais. Eu tenho uma casa e eu tenho o que comer. Por que eu tô dizendo isso? Dá até um nó na garganta, não dá? Porque essa mulher, nesse ambiente, nessas condições, enxerga que o DNA dela é o DNA de Deus. E talvez a gente, em outras condições, fica duvidando. Vocês estão percebendo que como a crença não pode limitar? O cerne dessa informação é que as crenças como um todo, elas falam sobre algo que a gente confia. Elas falam sobre algo que está sendo confiado a nós. Está sendo confiado a essa mulher africana uma árvore e larvas para se alimentar. E ela compreende Deus. Então está sendo confiado a nós algo, uma árvore e larvas. E o que será que a gente está fazendo com isso? O que a gente está fazendo e imprimindo no nosso ambiente? O que é que a gente está percebendo disso? Como as nossas células estão respondendo sobre isso? As células dessa senhora estão conectadas diretamente a Deus. E nós? Estamos conectados aonde? No Instagram? Ou nos nossos pensamentos? Se a gente compreende que nossa crença, vou repetir, é sobre aquilo que está sendo confiado a nós, porque crença é confiança, é acreditar. Tá aí a cura. Talvez a gente vai ter que assistir de novo essa live, talvez a gente vai ter que vir aqui rever essa informação. Mas o que eu quero hoje é que só expandam consciência, só abram,
Só deixe esse ambiente interno, que são os nossos pensamentos, as nossas emoções. Só deixa ele receber esse bálsamo. Mas, Mari, eu tenho medo de não dar conta, de não dar conta desse tipo de informação. Tá, então vem com medo também. Só deixa o medo receber isso. Ah, mas um tipo de informação nesse nível me estressa. Eu não sei, eu fico em outro nível. Tá, vem com o estresse também. Ou, Mari, você tá me falando e eu tô aqui questionando. Ah, será? Dando um pouco para, sabe, pro lado negativo das coisas. Ai, como é que eu vou pôr isso na prática? Isso é muita viagem. Vem com essa viagem também. Deixa o corpo ser ativo para esse tipo de informação. Porque o próprio corpo, a sua própria biologia vai te dar respostas que vão te levar à cura. E não é só sobre ter um ambiente interno de paz, confiança, gratiluz, conexão, cura. Não, carregue todo esse ambiente interno que é cheio de medo, estresse, negatividade. Carregue isso com esse tipo de informação, de que está sendo confiado algo a vocês e que nada pode limitar nenhum tipo de informação, nenhum tipo de crença pode te limitar. Precisamos sair do modo sobrevivência e ir para o modo crescimento. Não é nem vivência, é crescimento. A gente precisa ir para usar, né, o que o sistema nervoso usa muito, que é o estado de luta, de fuga, que é o sistema simpático. A gente precisa usar essa luta, essa fuga, para ir para um próximo nível. Usar essa energia. A gente usa o sistema de luta e fuga no CrossFit para conquistar, para vencer, para se vencer, para conquistar um corpo saudável, de músculos, belo por natureza. E aí a gente pega esse estado, pega essa ansiedade e usa a ansiedade em prol. E não assim, tô ansioso e deixa eu tomar um remédio, ou deixa eu ir correr para uma terapia, ou deixa eu meditar para tirar essa ansiedade. Gente, bota a pilha na ansiedade, bota a pilha no medo, bota a pilha na inércia. O que é botar pilha? É tirar a palavra limite da crença que você está vivendo naquele momento, daquilo que você está acreditando, e vai para um outro nível de ilimitado. Então deixa eu pegar essa ansiedade e escrever, deixa eu pegar essa ansiedade e fazer, deixa eu pegar essa ansiedade e operar milagres sobre mim, sobre os outros, e não ficar me podando. Aí sim me limitando. Nós sempre estamos querendo fugir de tudo, até mesmo da paz. Às vezes a gente quer fugir do silêncio, a gente quer fugir. E se a gente cria um estado de crença,
sobre aquilo que eu estou querendo fugir, eu boto energia, gente, a inteligência espiritual chega. E aí, é aí que está o crescimento. É aí que está o descanso. É aí que está a regeneração. Que aí é onde ativa o sistema parasimpático. Mário, o que você está falando parece que vai contra a biologia. Está parecendo que vai contra a natureza ou vai contra todo o sistema médico. Talvez seja isso. A gente tem aquele peixinho da abertura do The Chosen. Não sei se já reviram. Vai toda uma... Como fala quando é peixe? Vários peixes, pra lá. Cardume. Todo um cardume pra cá e vem um peixinho pra cá. Vocês veem isso no The Chosen? Aí é bem na abertura lá. Talvez. E eu vou com força pra cá. Porque precisamos ir para um outro lado. Precisamos. É difícil? É difícil. E eu não vou falar que é simples, não, né? Porque a minha fala é difícil, mas é simples. Não, é difícil. Não é simples. Mas se a gente pega as nossas crencinhas, bota na mochila e se sente carregados com elas e não limitados com elas, meu Deus, acho que a gente consegue energia suficiente para crescer e ter inteligências em outros níveis. Mari, mas em se tratando de bioquímica, né? De hormônios, de transmissores mesmo, né? Como é que você fala de crença? Então, eu tô com medo. Então, essa crença do medo tá me limitando. Eu tô com medo. Medo do cachorro. Medo... Ontem nós fomos no aniversário de criança, a Júlia ficou com medo do Hulk. Tinha os personagens, assim, tudo bem, ele tava realmente muito grande, muito feio, e ela ficou com muito medo. A bioquímica dela parou, ela travou, ela correu, ela quis colinho, ela não conseguiu ir, limitou ela. Só que daí um tempo ela começou a perceber que ela é muito ilimitada. E eu não falei nada, o Thales não falou nada, a gente só acolheu e ficou. E ela falou, mamãe, eu quero chegar perto dele. E a gente foi ficando mais pertinho, mais pertinho, mais pertinho. Aí até o momento que ela colei no Hulk. Era um cara, até depois eu perguntei, como é que ele tá tão grande? Ele tava na perna de pau. Pra vocês terem uma base, ele tava muito grande, muito alto. Uma fantasia enorme, assim. E confesso pra vocês, na hora que eu cheguei perto, assim, realmente é ruim. Porque ele tava com uma cara muito ruim. Muito feia, assim. E ele feio, né? E aí, nós chegamos perto, ela relou nele, assim, e ele abaixou a cabeça. Ele deve ter algum dispositivo no sisteminha dele lá, e ele abaixou a cabeça, assim. No que ele baixou, gente? Até eu corri. Eu peguei a menina, assim, e vim pra trás, porque eu tomei um susto. Ou seja, a minha bioquímica falou. Só que depois a gente foi perceber, e ela foi perceber que não dá pra ser tão limitados nas nossas crenças. O que a gente fez? A gente pegou a crença do medo e foi lá e relamos. E ela relou e ela viu que ele era uma borracha. E cada vez que ele baixava a cabeça, ela depois achou graça. Ou seja, ela virou o jogo. Ela virou o jogo. E para vocês terem uma base, quanto que a bioquímica afeta o corpo? De fato, né, gente? É um corpo químico. Ela sonhou a noite inteira. Ela sentava na cama e falava,
Ai, mamãe, o Hulk, olha o Hulk, e não sei o quê. E falou do Hulk o tempo todo, no sonho. Quer dizer, ficou aquilo impregnado, certo de que foi feita uma crença ali. É certo, ela não conhecia o Hulk. A Júlia não vê tela. Então ela teve uma experiência com o Hulk. Então fez uma crença lá. De medo. Só que ela conseguiu usar o medo, não para eliminar a crença do medo, para ir para frente. É isso que eu tô querendo trazer aqui para vocês, assim, na prática. Ou seja, ela usou a própria bioquímica dela, que estava ali, né, uma adrenalina, outros hormônios devem ter disparado ali, até um cortisol, um hormônio de estresse, para ir para um próximo nível. Mas Mari, aí eu tô numa situação de assalto. E o que eu faço? Eu então acho graça, uso o medo ao meu favor. Você vai saber o que fazer. Se é pra correr, vai correr. Se é pra ficar, vai ficar. A bioquímica vai agir. Agora, o que você vai fazer com a crença daquele assalto, aí é outros 500. Uns vão fazer um grande trauma, vão carregar aquilo e vão contar essa história para todo sempre. Outros, como muita gente vê, muitas mães aqui que perdem filhos em assalto, perdem filhos, né, em situações de morte, assim, aquela morte matada, né, aquela coisa muito dolorida, pega a crença e transpõe. Eu até já contei aqui em algum outro momento, trazendo um pouco para esse outro viés. O menino matou o filho da mãe, de mão armada, eu não sei se foi um assalto, não sei o que foi. A mãe, na hora que o cara estava sendo preso, foi lá nele e falou: eu te perdoo, você não sabia o que estava fazendo. Eu choro pelo meu filho, mas eu também choro por você, porque você desgraçou a nossa vida, você desgraçou a vida do meu filho, mas você desgraçou a sua também. Eu te amo. Ela falava assim: eu te amo. Eu vi a reportagem. Isso não é uma história que eu não vi. Eu vi a cena. E o menino meio que insensível, assim. Você via que ele tava, né, inerte, sei lá, como que ele, o matador. E a mãe falou: eu te amo, eu já te perdoo, eu não vou carregar você. Você já tem meu perdão. Olha o que essa mãe fez com a crença. E não estou dizendo que é certo ou errado, ou que tenhamos que fazer. Eu não sei se eu faria o mesmo. Eu sou muito impetuosa. E eu, sob comandos de Mariana, eu acho que eu seria capaz de matar alguém que ferisse minha filha. Eu não sei se eu teria essa elevação, como Mariana, tá? Falando. De chegar pra pessoa e falar XYZ. Mas o cerne daqui é o que a gente faz com aquilo que a gente acredita. E eu não estou falando o que a gente faz com aquilo que a gente acredita, sobre a gente ser bonzinho. Que agora, olha, me ocorreu, isso foi dito aqui agora, que eu usei esse exemplo, eu não sei o que eu faria, eu seria capaz de matar essa pessoa? Talvez a grande harmonia seria essa. No caso daquela outra mãe, a grande harmonia dela e daquele contexto foi ser compassiva. Então, percebam que se a gente está com uma inteligência espiritual maior, se a gente está ligado a Deus, não necessariamente significa sermos bonzinhos, amplamente corretos, sob a lei.
significa a gente não se limitar. Logo que a gente não se limita, a gente pega a mesma crença e fundamenta ela e liga ela a Deus. E aí você passa a ter uma biologia divina, você passa a ter uma bioquímica divina, você passa a ter ações divinas, você passa a ter uma fala divina, você passa a morar debaixo da árvore, comer larvas e ser grato. Vocês percebem que a gente começa a ter um outro molde, a gente começa a ter outras percepções sobre a mesma coisa, a gente começa a se alterar na nossa fisiologia. Mari, mas por que está sendo dito tudo isso? Porque isso aqui é carregado de crenças. Se você tem uma crença de que isso não vale nada, você não consegue nem beber. Se você tem uma crença que isso aqui vale tudo, você muda tudo. Se você tem uma crença de que isso não vale nada, e mesmo assim você bebe, é aí que está a intercessão de hoje. Porque você tem uma crença, talvez, que isso aqui não vale nada, mas aí você disrupta o seu limite. E mesmo assim, confia em algo. E bebe. Você compreende que você está sendo chamado para algo. Você está sendo reestruturado para algo. As suas células começam a responder de uma outra forma. A tua frequência começa a te influenciar. Influenciar ao teu redor. Mas Mari, como que minha própria frequência me influencia? É porque nós não estamos falando sobre sua frequência. Não é a frequência da Mariana. Não é o pulso que pulsa na Mariana, com o código genético da Mariana, não. É a frequência de Micael. É a frequência da cura, é a frequência da verdade. É o pulso de Deus que passa a pulsar. É o meu DNA que passa a ser um DNA cósmico. E para vocês que estão comigo há mais tempo, sabe que eu falava disso. Que as águas de Micael, elas transformam o nosso DNA. E eu vou estar viva para ver uma leitura de DNA de pessoas que beberam águas de Micael transformadas, mudadas, comparadas a pessoas que não beberam. Mari, você confia demais. Você crê demais. Você acredita demais. Eu confio demais, eu acredito demais, eu creio demais. Sabe por quê? Porque isso é um chamado. E não é um chamado da Mariana. É um chamado para a Mariana. E aí, essa frequência, ela passa a me influenciar. E aí eu consigo influenciar diretamente vocês. Diretamente e indiretamente. Vocês percebem que carregar essas frequências reforça na gente esses nossos estados de cura? A gente deixa de ser um pouco emocionados e carregados por emoções só. A gente deixa um pouco de ter só essa vibe de tem que pensar positivo. Não,
a gente é reforçado. A gente tem a força de carregar frequência. Ser carregados e carregar frequências. Beber da água da cura, gente, da água de Micael, é viver sob um estado de abertura constante. É viver sob uma intenção constante. Qual a intenção? De estar consciente. De ser amplificadores de um efeito. De manter nossa biologia sob uma outra inteligência. Isso está nos levando a esse conhecimento. E a Casa das Águas, gente, está sendo essa casa mesmo. Esse ambiente de conhecimento. Nós estamos impregnando a nossa casa. A Casa das Águas está impregnando nossa casa de um novo conhecimento. E não é porque ele é novo que ele só está aqui. As informações novas, gente, elas pairam. Então, eu trago de um jeito, vocês vão levar para outros de outro. Isso que é incrível. Talvez vocês vão ouvir, abrir um livro ou alguma coisa durante o dia, ou vai ver alguma coisa e vai correlacionar com a informação. E vai falar, nossa, fulano também está falando disso. Porque a informação ela é derramada sobre aqueles que estão disponíveis para ouvir. E claro que eu aqui como consciência sou uma estrutura de crenças e aí traduzo essa informação, baseada nas minhas crenças. Por isso, mais uma vez, que a gente não pode achar que as crenças são limitadoras. Porque elas estão sim nos levando em vários lugares. Em vários lugares. Vou falar mais uma vez. Pega a crença e tira o limite dela. Alarga ela, expande ela para vocês verem como que vai. Tô com crença de medo? Tô limitado? Tô paralisado? Tá. Respira, expande, alarga e vai com medo mesmo. Eu usei muito isso na minha mentoria do Ser Mulher Evolution. Inclusive com a Nathalie, a gente fez uma live dessa. Ela falava, Mari, eu tenho medo e tal. Eu falava, faz o medo ter medo do que você é capaz. Olha que louco isso. Faz o medo ter medo do que você é capaz. Eu falo isso pra Júlia todo tempo, assim. Porque eu falando pra Júlia, eu falo pra mim. Faz o medo ter medo do que você é capaz. Aí o medo vai olhar pra você. Ô, louco. Tô acreditando. Eu sei que talvez tenha um cunho teórico essas minhas intercessões aqui. Mas se você acha que ainda não compreende, ainda é muito teórico, revê a live. Faz uma prática. Põe lá para escutar no YouTube ou no Instagram. Fecha os olhos e só ouve eu falar. Não precisa ficar me vendo. Ao invés de ficar buscando muitas informações em vários lugares, foca no mover. Foca nessa experiência que nós estamos tendo. Então assiste ela. Ai, mas Mari, tuas lives têm 1h10. Gente, o que é 1h10? Diante a tudo que você vê aí em 24 horas. Não é em 24 horas porque você dorme 6, 7 horas, 8 horas. Nós precisamos viver mais
sobre a inteligência espiritual do que a inteligência do mundo. Nós precisamos estar mais sob essa ótica que o mover da cura está trazendo, sobre Micael, sobre águas, do que em outras óticas. Ah, Mari, mas você está falando então de uma ideologia, você está falando para a gente ficar fissurado, para a gente ficar, como que é o termo? Lili, me ajuda. Quando a pessoa fica muito crente, assim, muito fissurado. Não alienado. A pessoa fica fissurada naquilo, viciada, tipo assim. Esqueci. Enfim. Quem lembrar aí me coloca. Tipo dependente, Não, você tá falando pra eu só ver você, só ver coisa das águas e não ver mais nada e me alienar, vamos usar a palavra que a Lili me trouxe, alienar só nisso. Não é sobre isso. O que eu quero que vocês façam vivam mais a inteligência espiritual, captem mais Deus que são, do que ficar catando informação instagramável. Sabe qual que é a tendência para essa próxima temporada? São lives longas, com conteúdo profundo, e que tira você de um lugar e bota em outro. Porque de superficialidade tá cheio. De tempo de visualização cada dia menor. De tempo de concentração é menor que um peixe. O peixe tem mais concentração do que o humano atualmente. Agora, o que vai diferenciar a gente? O que vai elevar a gente? O que vai colocar a gente numa inteligência espiritual mais rápido, mais efetiva? É a gente se aprofundar. É a gente internalizar esse conhecimento. Então, volto a dizer, se acham que talvez, às vezes, né, alguma live aqui, alguma intercessão é mais teórica, Mari, tá difícil de compreender como eu boto isso na prática, rever, escuta só. A Yara outro dia me falou, Mari, pega as lives e coloca num podcast, né, coloca no Spotify. Eu não tenho mão de obra para fazer isso. Senão eu faria. Por muito tempo eu fiz. Se vocês entrarem lá no Spotify, Águas de Micael, se eu não me engano, ou Mariana e Thales, tem muita coisa lá em áudio. Mas, possivelmente, no futuro próximo, as IAs, deve até ter muita IA que faz isso, transfere para áudio. Eu não tenho mão de obra, eu não tenho tempo para fazer isso. Então, eu desligo aqui, vou fazer minhas coisas, já pego a Júlia, aí a minha vida toda é para ela. Enfim. Criemos uma prática para a gente mudar. Vamos tirar a palavra mudar também. Para a gente pegar as nossas crenças e nos carregarmos com essas crenças. Eu tenho tal crença, né? Enfim, não tá me vindo na cabeça, mas... me veio um exemplo agora. Vou trazer para a prática, tentar trazer um pouquinho mais para a prática. Gente, desculpa, 9h12 já, mas é que o assunto tá bom. Assim, eu tô com energia para derramar e vou ficar. Eu tava falando ontem com o Thales disso. Eu venho de uma família de mulheres. Minha avó materna, uma mulher muito forte, filha única e tinha uma irmã adotiva. E minha avó ficou doente muito, muito cedo, morreu inclusive muito cedo. E minha avó, ela era uma cuidadora do lar muito boa, assim, o quanto eu me recordo, sabe? De cuidar do lar mesmo. Só que, como ela ficou muito adoentada e câncer e tal naquela época, e ela também tinha uns lapsos de bipolaridade, assim, ela devia ser uma bipolar não diagnosticada. Ela
não cuidava do lar. Então, na casa da minha avó tinha muitas empregadas. Então, sempre teve 2 empregadas, mais uma faxineira. A passadeira, eu lembro perfeitamente da Ana Passadeira. Eu amava ela. E aí eu cresci com isso. Minha mãe trabalhou muito. Trabalhou com meu pai na fazenda do meu avô, inclusive, que é da minha avó. E minha mãe deixou eu e o Marcelo e meu irmão na casa da minha avó, porque sempre teve muita empregada, tinha as minhas 2 tias solteiras, então a gente ficou muito lá. A gente foi criado na casa dessas minhas tias, hoje as tias, né, da minha avó. Porque tinha ajuda, tinha a tal das empregadas lá. E minha mãe não foi do lar, ela ia pra fazenda trabalhar, junto com meu pai. Ela fazia as coisas do lar, mas sabe aquela mãe carinhosa do lar, de fazer bolo, de estar tudo muito ajeitadinho, de você chegar em casa e estar tudo limpinho? Não foi. Então eu cresci nesses 2 mundos. Num mundo onde o serviço era terceirizado, ser do lar era terceirizado, pela condição que era, né, pela boa condição que tinha, enfim. E minha mãe era do lar, mas não era ao mesmo tempo, não tinha aquele lar harmonioso. Quando eu me casei, eu vim meio carregada com essas 2 vertentes, assim, a mulher tem que sair para trabalhar, ao mesmo tempo eu tenho que fazer os serviços de casa, e eu não gosto, assumido, não gosto e não gostava até então, até virar essa chave dessas minhas crenças, de fazer as coisas. Eu sempre fiz meio prático, para não falar corrido, assim. Eu sou uma pessoa muito organizada, muito limpa, mas, sabe, assim, faço meio... Gosto das coisas meio práticas. E aí, ontem eu tava falando pro Thales, eu falei, olha como a gente vem carregado dessas informações. Eu tenho uma praticidade e agora tô tendo que encontrar uma harmonia do lar. Fazer as coisas com calma, fazer as coisas de um outro jeito. E aí o que eu fiz? Tô dando esse exemplo porque o que eu fiz com essas crenças? Eu uni elas dentro de mim. Estou internalizando elas ainda. Estou trazendo esse conhecimento e essa vida na prática para ter um meio termo no meu lar, para criar uma harmonia, para parar de fazer as coisas tão na praticidade, tão na correria e fazer. Sabe até aquela coisa assim, fazer a comida com amor? Não sei fazer bolo, mas tentar fazer um bolo. Servir o Thales e servir a Júlia de um outro modo. Ou seja, eu peguei esses meus pacotes de crença, um que me limitava numa coisa, outro que me limitava no outra, tirei os limites e peguei a essência dessas crenças e tô me reformando. E tô operando sobre o meu lar. Mas Mari, quando é que você virou essa chave? Ontem, gente. Ontem, falando com o Thales falou assim, nossa, você tá calma, você tá diferente. Eu falei, amor, eu tô amadurecendo como mãe, como mulher, como do lar. Eu sempre muito irritada, sempre muito, sabe, achando que, nossa, minha vida vai se resolver se eu tiver uma empregada, se eu tiver uma secretária do lar, se tiver alguém me ajudando. E nem sempre é sobre isso. E agora nós estamos numa fase que a Júlia tá maiorzinha, então ela quer participar, então ela quer fazer. Então a gente bota a cadeira, bota ela na pia e ela vai fazendo as coisas e faz uma baguncinha e tá tudo bem. Então o que é que a gente faz com as crenças? O que é que a gente faz com aquilo que a gente acredita? Eu podia morrer acreditando que eu tenho que ter uma empregada. E eu posso morrer agora não acreditando mais nisso. E que se eu tiver, que maravilha. E se eu não tiver, a harmonia continua a mesma. Tô dando um exemplo pessoal meu. Mas que vocês levem para a prática isso.
de vocês, para que a gente tire um pouco da teoria do que é uma inteligência espiritual e passe a ter uma inteligência espiritual prática. Eu sempre falo isso, expandir a consciência na prática. Então, crie práticas. Vocês já estão conscientes das coisas. Vocês já sabem, entendem que vocês são uma consciência. Vocês estão movidos e tocados por Deus. Vocês são Deus. Se munam das crenças, sejam elas quais forem. Disruptem a todo tempo. E eu posso ter chegado a essa conclusão, tá tudo bem, uma harmonia, agora pairou em casa, porque eu saí desse lugar de que sempre eu preciso de alguém. E amanhã eu posso mudar. E posso trazer alguém que me ajude e flua. E a harmonia continue. E eu sei que eu posso estar ajudando essa pessoa que está trabalhando comigo. Enfim. Faça uma releitura das crenças. Amem as crenças. Sabe por que a gente tem que amar as crenças? Porque logo que a gente ama as nossas crenças, a gente ama com toda a nossa força naquele que fez as crenças. A gente passa a crer em totalidade em Deus. Vide como é tão poderoso isso, que os evangelhos, o que eles se rotulam, o que eles se denominam? Crentes. Olha como poder... Ai, tem um pernilongo aqui. Olha quão poderoso é isso. E eu não tô puxando sardinha, não. Não é nada sobre isso, porque toda religião tem suas lacunas. É só ir para o âmago da palavra. Ó como você ser crente nas crenças, nas suas próprias crenças, que foram te colocadas ou não, que você absorveu agora ou não, que está sendo trazido como novo, porque eu estou te colocando aqui uma nova crença, uma nova leitura, uma nova percepção sobre as crenças, certo? De que você pegue suas crenças e vá com as crenças mesmo, expanda sobre a crença e se mova diante dessas suas próprias crenças. Não entenda elas como limite, e sim como algo ilimitado que cria a sua realidade. Então, eu estou te colocando uma nova versão sobre crença. E aí entenda isso, absorva isso, crie práticas para viver isso. E aí o que a gente vai ganhar? Aí sim a gente vai ganhar uma nova realidade. Aí sim a gente vai ser esse criador de realidade. Aí sim nós vamos ser inspirados por essa frequência maior. Aí sim nossos estados emocionais vão entrar em outros níveis. Nosso corpo vai estar em outro nível. Gente, a cura, ela não é apenas a ausência de doença. Ela é um estado de coerência entre corpo, mente e consciência. É um caminho. E dia após dia, 16 dias, está sendo nos dado este caminho.
Vamos viver isso? Vamos beber d'água? Eu bebo da cura crente, que aqui é contido todas as crenças que são minhas por direito e que fazem eu ser esse ser que sou, ilimitada. Ilimitada. Cura. Filho, tua fé te curou, não porque o milagre esteja fora de ti, mas porque sempre esteve dentro. Eu apenas sopro sobre as águas internas do teu ser, despertando aquilo que sempre foste, inteiro, livre, perfeito. Toda a dor que sentes é uma ilusão que o mundo colocou sobre ti, mas eu te digo, nenhuma enfermidade pode permanecer onde a verdade habita. Abre teu coração, solta o medo, bebe da fonte viva. A cada gota permito que o fluxo da vida corra livre em ti, restaurando o que sempre foi teu por direito. Levanta-te, anda, vive, porque em mim não há doença, não há falta, não há separação. Há apenas o amor e onde há amor, há cura. Levantemos nessa segunda-feira, cheios de crença, reabastecidos e crentes. Crentes que somos Ele. E aí, meus irmãos, aí a força opera sobre tudo. Beijos, até amanhã. Estamos juntos. Tchau. É isso, gente. Beijos e até amanhã.